Você já chegou numa instalação, num cliente seu e o sistema VRV, VRF estava parado, depois voltava a funcionar sozinho e nada de apresentar um erro, um alarme? Pois é, saiba que essa situação não é assim incomum. Eu mesmo já presenciei várias vezes na vida, então eu resolvi fazer um vídeo para vocês para auxiliar quem está passando por isso. Fique até o fim que eu vou explicar os principais motivos e prometo o empenho máximo. Fique comigo até o fim. Bom, antes de mais nada, saiba que quando isso acontece, o sistema está se protegendo silenciosamente. O que acontece, na verdade, é que o fato, o problema não permanece tempo suficiente, às vezes, para que seja gerado um alarme, um código de erro. É isso que acontece. Ou então é muito rápido, né, uma rapidez imensa, e acaba não sendo detectado. Essa é mais uma forma do sistema se defender. E defeitos sem códigos de erro, eles são perigosos, tá? São muito perigosos. Eu estou na tela aqui com uma apostilinha que eu desenvolvi, é customizada, link está na descrição, tá? Aonde eu tem pelo menos 5 erros aqui que não dá código de erro. No caso aqui eu vou apresentar para a Daikin, mas serve para todos os VRF com toda certeza. Eu já vi isso muito acontecer, não só com o VRV da Daikin, mas com muitos outros também que acaba acontecendo e você fica simplesmente perdido. Então vamos lá. Os erros que eu estou falando o primeiro é esse aqui, ó. Bypass de refinete. Então imagine lá, né? Você tem essa configuração aqui, ó, e uma delas aqui, uma evaporadora, uma unidade interna, né, na instalação vai ser futura, ou seja, não vai ser colocada no momento da instalação. Eu lembro aqui aos amigos que a condensadora já tem que prever essa capacidade dessa evaporadora que vai ser colocada no futuro, tá certo? Então esse desenho aqui, ó, ele está aqui com um par de kits de refinetes, né? E para ilustrar essa situação. Então, uma máquina iria ser colocada, a segunda aqui, ó, e não foi. Né? Então, o que acontece? O resultado disso, né? O bypass feito faz o fluido refrigerante circular por ele, né? Já que é um trajeto de menor perda de carga. Assim, o fluxo é reduzido para os outros evaporadores que apresentam baixo rendimento sem código de erro. O compressor opera em baixa velocidade, não carrega e não fornece a vazão de refrigerante necessária para o sistema. Como o controle microprocessado do VRV ou do VRF faz a adequação do funcionamento do compressor em sincronia com as válvulas, né? Um dos sinais mais importantes para que isso aconteça é a válvula. Então não aparece o código de erro. O cliente insatisfeito com os equipamentos não consegue prover o conforto necessário, nem no modo resfriamento e nem no modo aquecimento. Não sei se me entenderam, mas aonde está aqui o par de refinetes, né, onde ia, né, futuramente entrar um evaporador, o instalador, muito boa vontade, ele pegou e fez um bypass aqui, tá? Ele uniu, né, essas duas pontas, né? Então, estão me entendendo aqui, ó? E aqui, ó. Ele simplesmente uniu, quando na verdade ele pensou que se unindo, né, o refrigerante volta, né? E pelo de um lado ao outro vai ser melhor e ao contrário. É como se acontecesse um escorregamento e não dá erro, não dá erro. Para entender isso aqui, só tendo histórico, é isso que eu sempre digo. Se não tiver histórico, né, da obra, não vai matar isso aqui de cara não, tá? Eu, às vezes que eu peguei isso aqui e descobri, foi conversando com o cliente que ele me disse que havia uma máquina, tinha uma máquina que ia ser colocada e não foi. Essa é a dica para que eu tenho que seguir, né, para chegar e resolver esse tipo de problema aqui. Não esquenta bem, não esfria bem, não dá código de erro, em resumo. O que teria que ser feito aqui? Lacrar, simplesmente fechar a ponta do refinete aqui em cima, aqui embaixo, ó. Fechar e lacrar e acabou, né? Muita gente fala, professor, mas pode colocar válvula? Pode também, mas cuidado com a história de válvula, porque a válvula é para manutenção. Ela não serve exatamente para você colocar e ficar esperando uma máquina, tá? Um outro vídeo eu posso contar isso. Escrevam aí, comentem que eu faço o vídeo. Um segundo problema que não tem código de erro é como eu disse, eu estou exemplificando aqui no VRV Daikin, mas serve para os outros também, tá?
Em sistemas heat pump, ou seja, aqueles que o plano de evaporadores, né, a quantidade de evaporadores, ou eu aqueço ou eu esfrio, né? Não dá para fazer, embora exista o produto. Todos os fabricantes têm aquele produto que eu posso esquentar um, esfriar o outro, é o três tubos, né? Às vezes até quatro, dependendo como é que é o dreno. Também, se alguém quiser saber um pouco mais desse tipo de produto, que é o quente e frio verdadeiro, digamos assim, comenta aí que eu faço o vídeo, tá bom? Então, qual é o problema aqui? Muitos dos sistemas aí fora que eu digo, instalados por aí, precisam de uma definição de quem manda no ciclo, na inversão de ciclo, resfriamento e aquecimento. No Daikin, por exemplo, o VRV 5 Innova e os outros, 3, 2, 1, você tem é eleito um evaporador que manda no ciclo resfriamento e aquecimento. E se por um acaso, for perdida essa combinação de quem manda, né? O sistema fica simplesmente parado, não se mexe nada, nem sequer um ventilador, nem de evaporador, nada. Por quê? Porque ninguém está mandando aquecer, nem mandando esfriar. É isso. Não chega a ser um erro, mas é um problema. Concordam? Não? Que fica parado. Todos os fabricantes aí praticamente têm esse tipo de coisa. Alguns são com deep switch, alguns o próprio sistema elege uma master, uma unidade interna master, logo que inicia, que é o caso do Daikin, mas preste atenção nisso, o sistema completamente parado e não sai do lugar, provavelmente é porque não tem alguém mandando sinal para que isso aconteça. No Daikin fica piscando o LED de evaporadores, né? Fica piscando. Essa luz, aqui um receptor de sinal do Highwall, aqui uma placa receptor, aliás, aqui placa de receptor Highwall e aqui de duto. Um reloginho verde, que é o mesmo do timer, fica piscando, 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 significa que a malha está aberta, é uma defesa, às vezes foi por raio, energia elétrica, né? E ele fica piscando, piscando o LEDzinho verde aqui e nada acontece. Para você mudar a situação, até coloquei aqui embaixo, ó, solução. Basta pedir resfriamento ou aquecimento em qualquer uma das evaporadoras e imediatamente é fixada uma com mestre, aquela que eu pedi, e escravizadas as demais e resolvido o problema. Terceiro problema que não é, no caso do Daikin, aqui específico para o Daikin, luz e filtro acesa no display de receptor ou controle remoto. Isso aqui é um contador de horas, tá? Não significa que o filtro está sujo, está limpo, é simplesmente um contador de horas. Por exemplo, um cassete de 24.200 horas de uso, acende a luz, basta apertar uma teclinha de uma telinha no controle remoto que isso aqui apaga e acabou. Tá? Isso aqui de fato não é um problema. Número 4. Aqui sim, para todos os fabricantes. Refinete, kit, branch, etc. Inclinado. Já falei em outros vídeos que isso aí causa ruído, e com ruído alto às vezes. E com o tempo, vai dar problema de escoamento do fluido e do óleo, né? Do retorno de óleo aí, contribuindo, né? Se a instalação não está bem feita, né? Para que o compressor literalmente vá secando aos poucos. Não tem como dizer se quanto demora isso, tá? Mas é um problema. Kit refinete tem que ser montado na horizontal ou na vertical, sem inclinação em relação ao próprio eixo. Tá falado? Esse é um outro erro. Mais um que também não dá código de erro. Cabo de sinal não reconhece o sistema. Seja qual for a geração de VRV, aqui, como eu disse, estou falando para a Daikin, mas serve para os outros. A transmissão de sinal é o mesmo. O que eu quero dizer aqui? Esse cabo de sinal é único, então ele conecta do lado do evaporador e vai costurando todo mundo em série dos evaporadores. Qualquer probleminha aí, por exemplo, que impeça que o sinal vá de um lado a outro, eu vou interromper a transmissão e vai ficar tudo parado. Nem sempre dá erro. Quer ver um exemplo? A obra está cheia de pó de gesso, por exemplo, e a tampa da máquina do condensador, ou dos condensadores, ficou aberta há muito tempo e o pó como que grudou nos contatos. É como se isolasse. E aí o sinal não viaja direito. Se você colocar até um software de manutenção lá, no Daikin é o Service Checker, né? No LG é o LG MV, enfim, um software de manutenção para fazer a leitura, ele também não vai enxergar nada, porque simplesmente o sinal não está correndo de um lado a outro, porque tem pó nos contatos, tem pó, aqui eu estou dizendo, ó, nos contatos onde chega o cabo de sinal dos evaporadores, né, na unidade condensadora, está grudado ali. Muitas vezes eu simplesmente soltei, cortei, fiz outra ponta
conectei de novo e está até hoje. Tomem cuidado com isso. Tem mais uma outra coisa, pé de galinha, lembra do pé de galinha no sinal, no cabo de sinal? Isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Tá? Pé de galinha é esse desenho aqui, ó. Se eu fizer isso com o cabo de sinal, sabe o que acontece? Eu vou ficar simplesmente com hora funciona e hora não funciona. Ou seja, eu vou ter um inferno astral, não vou ter código de erro para. Às vezes dá aí um código de erro de comunicação, mas às vezes não dá não, porque às vezes funciona, né? E como eu disse no começo, não tem tempo suficiente para que o erro seja apresentado. Então tome muito cuidado com isso, tá? Qualquer interferência no cabo de sinal que não chega na placa, né? Tá certo? Qualquer interferência eu já vou ter problemas. O certo é acender um erro, igual está aqui nessa figura, né? Mas nem sempre acontece. Tem outros erros ainda, pessoal, por exemplo, de emendas, tá? Problemas de aterramento, tá? Tensão que varia. A gente sabe que os sistemas BRV e BRF têm um verificador de fase, né? Na placa mãe, na placa principal, que, por exemplo, se tiver faltando uma fase ou trocada, né? O RST, ou L1, L2, L3, é isso que eu estou falando, né? Se tiver trocada ou faltando, eu vou ter um erro que vai simplesmente impedir de funcionar, evitando que o compressor gire ao contrário. Ou seja, é uma defesa. No Daikin, aproveitando que eu estou com o livrinho aqui na tela, é esse aqui, ó. É o U1, tá? Esse U1 é um verificador de fase. Então, se tiver faltando ou trocado, né, o RST, se tiver, por exemplo, o RTS, ele não deixa rodar, tá certo? Só que quando isso acontece e fica lá, né, um tempo, ele registra. Mas às vezes acontece e desacontece, será que existe essa palavra? Se é que vocês me entendem. É um problema intermitente, tem que ser checado, isso não dá erro. Não dá erro, tá? Quer ver mais coisa que não está aqui, nem no meu livrinho aqui e nem em lugar nenhum, mas está na minha cabeça? Se você tiver com carga de fluido insuficiente, vai dar problema no rendimento e não vai dar código de erro, tá? Quando der, é porque já está faltando muito fluido refrigerante. A mesma coisa quando tiver fluido em excesso. Como que isso acontece, professor? Às vezes vem lá do startup já, tá? Já vem do startup, não foi feito errado, passou, enfim. Ou então, uma coisa muito chata, que é microvazamento. Muito chata de consertar, eu digo, né? Muito chata mesmo. Quer ver mais um? Olha as dicas que eu estou dando, hein? Vácuo mal feito, né? Tem alguma coisa estranha dentro do circuito. Tudo isso aí não vai parar no startup, vai parar com o tempo. Sabe que horas isso vai acontecer? Quando seu cliente está precisando mais do equipamento, por exemplo, está 38 graus lá fora e ele quer o resfriamento e não se sente confortável e não tem erro e você não sabe o que fazer. Então pesquisem todas essas causas, tá? Volte o vídeo, confiram o que eu mostrei na tela, escutem novamente as dicas que eu dei aqui e façam os comentários aí que forem necessários aí sobre esse vídeo, que eu faço mais vídeo para a gente conversar sobre isso, tá? E se você gosta de diagnósticos real de BRF, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal Mestre do BRF, tá bom? E comenta aqui, como eu disse, né, que eu posso fazer um vídeo esclarecendo a sua dúvida e aproveitando e ajudando muita gente, tá bom?